Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar, a nossa edição IVD Talks. Nós temos um botãozinho aqui do lado de perguntas e respostas, nas quais vocês vão poder postar as dúvidas e as perguntas ao longo de toda a apresentação. E ao final do webinar, a doutora Daniele vai poder responder a apresentação. O tema de hoje é sobre a febre do Oropoche. Será que ainda consiste em uma ameaça para todos nós? Então, sobre esse tema, a doutora Daniele vai trazer a relevância epidemiológica, os desafios diagnósticos. A doutora Daniele Medeiros, ela tem formação biomédica, realizou seu doutorado e mestrado em Biologia de Agentes Infecciosos pela Universidade Federal do Pará. Durante seu pós-doutorado na Universidade do Texas Medical Branch, isso lá nos Estados Unidos, ela participou de um projeto. E nesse projeto consistia no desenvolvimento de uma vacina candidata contra o vírus da Zika. Atualmente, a doutora Daniele, ela é pesquisadora em saúde pública no Instituto Evandro Chagas, atua no departamento de arbovirologia e febres hemorrágicas, que abriga um laboratório de referência, né? É um laboratório de referência nacional para o diagnóstico de arbovírus. Ela também está vinculada ao Instituto Ageu Magalhães, na Fiocruz, Pernambuco, onde ela colabora com o Departamento de Entomologia e Investigações Epidemiológicas de Campo relacionadas a doenças arbovirais. Doutora Daniele, é um grande prazer tê-la conosco nessa manhã. Estamos ansiosos por todo o conhecimento e as informações que a doutora vai compartilhar aqui conosco. Fique à vontade. Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em compartilhar um pouco do conhecimento, né, não só do Evandro Chagas, mas de grupos de pesquisas que têm estudado a arbovirose por muito tempo. E a gente vai falar hoje, como a Luciana falou, a questão do Oropoche, né? Como é que ele saiu de uma arbovirose que era negligenciada, que poucos conheciam, para uma ameaça emergente, né? Para uma dispersão territorial tão ampla como a gente viu nos últimos 2 anos, né? E quais são as consequências dessa expansão do Oropoche da Amazônia para outros territórios que até então não se tinha tantos registros. Me desculpe um pouco da voz, porque a influenza A me pegou no voo, e aí eu estou bastante rouca, mas vamos tentar seguir com a apresentação. Então, só uma questão de conhecimento geral sobre o vírus Oropoche. Ele pertence à família Bunhioviridae, ao gênero Orthobunhavírus, e o nome da espécie dele é chamado Orthobunhavírus oropochiense, numa classificação mais formal do Comitê Internacional de Taxonomia Viral. Ele foi isolado pela primeira vez em Trinidad e Tobago, em 1955, primeiramente a partir do sangue de um paciente febril. Então ele já entrou, né, no rol de novos vírus, já tendo associação com infecções humanas, e também com o mosquito da espécie Cochlechidia venezuelense. Mas foi em 1960, aqui no Brasil, que o Oropoche chamou mais atenção, né? Ele foi isolado a partir de uma preguiça e também de mosquitos, aí agora não mais a Cochlechidia, mas o Coreotatus serratus, ou Aedes serratus, como também pode ser conhecido em algumas regiões. E, a partir de 1960, dos trabalhos realizados de investigação do Evandro Chagas pela Amazônia, a gente viu a questão dos surtos e epidemias causados pelo Oropoche, que tinha um padrão um pouco diferente do que a gente assistia para os outros da arbovirose, principalmente naquela época. Então, com relação à estrutura genômica, é importante um pouco a gente localizar essa questão da informação genômica, porque um diferencial dele, que com o restante dos outros arbovírus, é que ele é um vírus segmentado, né? Ele apresenta 3 segmentos, que a gente chama de segmento LNS, que é Large, Medium, Small, né, relacionado ao tamanho dele.
que codificam proteínas estruturais, principalmente, que formam, então, o capsídeo, que tem a partícula viral que tem em torno de 100 nanômetros de tamanho, e apresenta um envoltório na qual as proteínas, as glicoproteínas de infecção estão inseridas, né, e sendo expostas, então, fazendo o processo de absorção com receptores de hospedeiros, vetores e vice-versa. A dinâmica de transmissão do Oropoche, ela é muito similar às outras arboviroses. Então, na verdade, ela é tipicamente silvestre. Então, ele a mantém, tem um ciclo de manutenção no ambiente silvestre, onde você tem aí vários vetores, como a Cochleachidae, o Oclerotatus, né? Podem ser vetores em potenciais, e hospedeiros do tipo primatas não humanos, preguiças, aves, que pode estar ali fazendo a manutenção dele em natureza. E ele também apresenta um ciclo urbano, né? E no ciclo urbano, ele apresenta o principal vetor, né, dele seria o Culicodes paraensis, o maruim, dependendo da região do país, pode também ser chamado de borrachudo, enfim, tem várias nomenclaturas coloquiais que aí com relação à designação do Culicodes paraensis, né, mas ele é um mosquito, ele nem se trata de um mosquito, né, provavelmente dito, a gente chama, ele é da família Ceratopogonidae, mas para aqui vocês terem a relação, a diferença da escala, né, do tamanho de uma mosca, do tamanho do mosquito, como, por exemplo, o Culex, né, que já foi incriminado como um possível vetor do Oropoche, e o tamanho dele, que é em torno de 1 milímetro. Ele é muito pequeno, e em alguns lugares onde a infestação desses insetos é bastante grande, ele pode atacar em grupos, né, e cobrir realmente as partes expostas das pessoas. Geralmente, a picada desse inseto, ele é muito dolorosa, algumas pessoas apresentam alergias a partir dele, né? E eles são mais encontrados em regiões de mata, com questão de umidade, com resto de plantas. Lá no Pará, quando ele foi, né, nesse trabalho do Dr. Pinheiro, de 1981, ele foi, então, detectado mais em regiões onde a gente tinha plantação de bacuri e de cupuaçu, que são frutas muito similares, né, da mesma família que o cacau, que tem em outras regiões do Brasil, mas ele gosta muito desse lugar com alta quantidade de detritos orgânicos, né, onde em regiões de mangue, regiões de praias, a gente vê muito esse inseto estando presente nessas regiões. É interessante enfatizar que, apesar do início dessa epidemia atual, o Culex, né, Quinquer fasciatus, que é chamado de também pernilongo e tudo e tal, que é o transmissor, o vetor do vírus oeste do Nilo, ele ter sido incriminado como um vetor, na verdade, a gente vê pelo próprio padrão epidemiológico que não tem como ser ele vetor. O Culex é altamente disperso em diferentes altitudes, em diferentes tipos de bioma, diferentes tipos de clima. E se fosse ele realmente o vetor do Oropoche, a gente teria assistido um padrão de epidemia muito diferente do que a gente observou na prática, na epidemia agora de 2024 e 2025, onde você tinha uma concentração dos casos mais em regiões de mata, né, onde a gente encontra, né, esses culicóides paraenses, tá? Então, nesse trabalho do Dr. Pinheiro, ele já fazia esse levantamento, essa hipótese. E esse surgimento dessa hipótese do cúlico, que poderia ser um vetor, nada mais veio pelo processo de isolamento, mas o fato de você isolar o vírus lá não significa que o mosquito está transmitindo, né? Precisa de outros testes, como esse trabalho do Dr. Pinheiro mostrou, né, mostrando que realmente era o Culicoide paraense o responsável pela transmissão do Oropoche, né? Isso
acontece tanto em ambiente silvestre e também pode acontecer em ambiente urbano, dependendo das condições ambientais que sejam favoráveis para a replicação desse inseto, né? E a gente fazer um pouco da história do uropox, né? Após o isolamento dele em 55 e 60 aqui no Brasil, a primeira epidemia de uropox ela foi já em 1961, já na região metropolitana de Belém. Lembrando que muitos dos estudos antes de 2000 foram conduzidos, né, pelo Instituto Bruno Chagas, então você tem uma concentração de casos ali na Amazônia, porque, na verdade, né, o conhecimento inicial do uropox, principalmente aqui no Brasil, começou a ser construído pelos pesquisadores do Instituto, e depois, obviamente, entraram outros pesquisadores de outras regiões da Amazônia, inclusive também fora da região amazônica, tem o professor Luiz Tadeu, que é da USP, de Ribeirão Preto, que é também colaborador do Instituto há muitos anos, que ele tinha um interesse muito grande no estudo de uropox, porque ele, assim como o Dr. Pedro Vasconcelos, que era chefe da gente na época, ele acreditava que o uropox estava disseminado em todo o país onde houvesse, né, o Culicode paranaense lá estabelecido. Então, a gente viu a epidemia em 1961, depois a gente viu uma grande epidemia em vários estados amazonas na década de 80, mas foi nessa década de 80 também que a gente teve um outro marco histórico, que foi primeiro o diagnóstico, a associação de casos de invasivos com a infecção de uropox, né, com o caso de meningoencefalite, né, grave, mas que o paciente não foi a óbito, ele conseguiu reviver. De 87 a 89, você tem uma expansão de uropox para outros países também ali na região amazônica, né, Panamá, Bolívia, enfim, Peru. Mas foi a partir de 2000 que a gente começou a ver uma maior expansão do uropox, e eu acredito que está muito associado à questão do diagnóstico, né? Porque nesse momento começou a assistir outras instituições de pesquisas começaram a se dedicar, né, também a fazer a, a detecção. O Instituto, pelo fato dele ser uma a referência nacional para diagnóstico de arbovírus, né, a gente recebe amostra do país inteiro, então aquilo que os LACENS e as outras referências regionais não conseguia determinar, mandavam para a gente fazia diagnóstico diferencial e a gente conseguia determinar, inclusive, a presença de aeroportos no Maranhão, em Goiás, em Minas Gerais, né? Então a gente via que assim que a história do aeroporto não estava contida ali a Amazônia não, né? E foi então em 2023, né, que aí a gente teve duas situações bastante importantes para a gente ter essa epidemia. Uma é a questão das mudanças climáticas, com certeza tem a sua influência com relação ao vetor, né? Regiões que antigamente você tinha nenhuma ou pouca infestação do maruni, você passou a ter muito mais, como por exemplo foi relatado isso no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Mas também nesse período a gente conseguiu fazer um marco histórico em termos de diagnóstico, e foi a descentralização do diagnóstico do aeroporto, que era feito somente no Instituto Evandro Chagas, e através da implantação do real-time para o aeroporto Maiara, né, a gente conseguiu, então, implantar em todos os LACENs, então a gente teve realmente uma visão do que o Instituto vem dizendo há muito tempo, né, que o aeroporto tem realmente uma expansão explosiva, são muitos casos acontecendo, né, no país, e a gente sabe muito pouco ainda do comprometimento mais graves dele, além da neuroinvasividade, né, que já tinha sido detectadas por vários relatos ao longo da história das epidemias de aeroporto. Então, assim, em termos de... Vocês têm noção como é que era a questão da distribuição dos casos de aeroporto? Você vê que, assim, de 1950 até 2000, né, você tinha ali poucos... A maioria dos estados e países onde tinha
registro de casos de aeroporto era realmente concentrado na região amazônica, né, com exceção ali da Bahia, que a gente também detectou alguns casos, mas enfim, você via um padrão, né? E depois, em 2024, 2025, a partir de 2023, na verdade, final de 2023, você viu realmente essa detecção em todos os estados brasileiros, né, com uma mudança de, inclusive, de hotspot, porque ali a gente sabe que a Amazônia ali é um caldeirão não só da manutenção não só do aeroporto, mas de outros arbovídeos e de muitos arbovídeos que continuam sendo negligenciados por falta de investigação, realmente. Falta perna e reagente para que a gente consiga dar conta dos mais de 200 espécies de arbovídeos que a gente tem isolado lá no Instituto Evandro Chagas, da qual em torno de 50 já foram associados a casos humanos, né? Dentre eles está o uropoxi e os mais conhecidos, como dengue, chikungunya, zika, que vocês bem conhecem. Mas a gente tem outros que a gente não tem tanta informação e que a gente acredita que está relacionado a também esse potencial expansivo do aeroporto. Mas eu vou falar um pouco mais de detalhe deles um pouco mais lá para frente. Mas o que eu quero chamar essa questão daqui, né, é a questão do Pardão e a questão do hotspot aqui do aeroporto na região sudeste, onde a gente tem uma região vasta de Mata Atlântica ainda, condições ambientais propícias para a manutenção e a persistência desse vírus lá, mesmo fora da caso da epidemia, diferente do que aconteceu daqui da região Nordeste, que realmente a faixa de mata é pequena, né, é mais região de Caatinga, aqui na região Nordeste. Então, os casos aconteceram mais realmente na região de litorânea, e depois da epidemia você tem um silenciamento, né, porque continua sendo a vigilância, mas os casos praticamente sumiram de detecção nos estados nordestinos. Mas, contrapartida, no Sudeste e no Sul, a gente está contando uma outra história, né, já de uma persistência do aeroporto nessa questão do ambiental, né? Esse trabalho foi muito importante, que surgiu logo no início da epidemia. Ele faz um comparativo, né, mostrando na questão a diferença no número de casos que tinha anteriormente e como é que foi a partir de 2024, né, o padrão de que era independente de ser homem ou mulher, que eram suscetíveis, não tinha prevenção por gênero, era mais uma questão mesmo de localização das regiões, mas ele trouxe uma comparação aqui em termos de fitness viral, né, onde ele fez uns estudos em cultura de célula, comparando a cepa que foi isolada em 1960 pelo Instituto Evandro Chagas com a cepa atual do uropoxi, mostrando que havia um melhoramento da replicação. Então, em termos evolutivos, né, logicamente, dentro desse ato de 1960 a 2024, aconteceram mutações ao longo do tempo, possibilidade de rearranjos, e isso fez com que o Oropoxo tomasse características que melhorasse a sua replicação, né? Então, ele replica muito bem tudo, melhor do que a cepa antiga, né? Mas, assim, não dá para associar isso com a questão da gravidade da doença, né? Então, em termos clínicos, o Oropoxo ele é muito similar aos outros arboviroses, principalmente na fase aguda, logo no início, onde a gente precisa estar atento para a questão do diagnóstico, né? Então, se você botar lá dengue, Oropoxo, chikungunya, zika, todo mundo vai ter febre, vai ter pode ter rasco cutâneo, pode ter mialgia, pode ter artralgia, enfim. Mas, com o passar do tempo, você vê que essas arboviroses elas se diferenciam uma da outra um pouco, né? A dengue já vai ficar um pouco mais um perfil hemorrágico, né? Principalmente quando vai em processo de agravamento. A chikungunya que já é uma artralgia intensa. A zika, ele tem mais acometimento nas grávidas, né, e nos fetos, e o oropoxo, ele tem uma questão, que é a questão da dor de cabeça, que é muito intensa comparada às demais, e ele tem uma questão da recidiva, né, então o paciente apresenta uma semana,
de caso, dos sintomas, fica bom, e daqui a 2 semanas ele retorna de novo com os mesmos tipos de sintomas, podendo ser piores ou não, dependendo muito da fisiologia do paciente, né? Mas se a gente for ver a questão do espectro de infecção, né, assim como as outras arboviroses, a gente acredita que muito dos casos de Oropoche, né, se concentram em infecções assintomáticas ou oligossintomáticas, né? As pessoas não têm uma questão característica, é uma doença muito grave, né, em termos assim, que dê uma o afastamento da pessoa das suas atividades do trabalho, mas aquelas que possuem realmente a dor de cabeça, que em Hacker-Post descreve como sendo enlouquecedora, né? E essa questão da recidiva também era vista em torno de 50% a 60% dos casos. Os casos neurológicos já é uma quantidade menor, tanto visto historicamente até visto agora durante essa epidemia, certo? A questão da neuro, da questão no caso de neurológicos, né? Então, envolve mais encefalites, encefalomielite, mielite, e ela também pode estar associada à síndrome de Guillain-Barré, porque até também ele afeta essa questão do, ele infecta os neurônios, né, do sistema nervoso periférico. Contudo, é importante saber que essa questão desse perfil neurológico geralmente acontece após ao segundo momento de manifestação clínica do Oropost. Nesse caso de recidiva, é que realmente o paciente tem uma maior chance de ter, porque acredita que o Oropost sai das infecções do fígado e de outras vísceras, né, do corpo humano, e atinge, então, o sistema nervoso central, né, já espalhando, inclusive, pela parte do sistema periférico, para chegar ao sistema nervoso central, estabelece, então, o processo. Mas, mesmo assim, a quantidade de casos neurológicos nessa epidemia foi baixa, e a gente viu pela primeira vez o registro realmente de óbitos por oposto, né? Uns foram com infecção, porque aí fica difícil você dizer, mas outros realmente não eram com infecção. A gente fez esse metagenoma, está lá no instituto, e confirmou os óbitos exclusivos por oposto com os casos neurológicos aí. Mas dentro do montante que a gente teve de 13, mais de 13 mil casos, né, foram diagnosticados no país nesses 2 anos, você ter 9 óbitos é pouco. Isso mostra que o curso do aeroporto é muito benigno, né? Você tem você vê pelo perfil epidemiológico lá das pessoas que eles vão muito para a UPA, e os sistemas de saúde mais especializados não fica tão lotado como, por exemplo, a produção do Covid, né? Esse aqui foi justamente um dos artigos que a gente publicou recentemente, em 2021, no qual a gente conseguiu sequenciar a amostra ao vírus Oropost através do LCE de paciente com neuroinvasivo. Mas esse paciente, especificamente desse artigo, não foi a óbito no período, né? Os óbitos só foram detectados recentemente. E a grande assim, surpresa para a maior parte do país, mas não para a gente lá do Instituto, a questão do comprometimento, né, das grávidas e dos fetos pela infecção do Oropost. Por que eu digo que a gente do Instituto não estava surpreso? Porque durante a epidemia de 1981, o doutor Pinheiro já observava na população, principalmente durante a epidemia que aconteceu na região metropolitana de Belém, aí ele detectou 9 grávidas que tiveram perdas fetais em diferentes momentos. Só que, assim, naquele momento, a gente não conseguiu pegar as vísceras, né, feto, para a gente fazer associação. Mas a gente já tinha essa questão, e toda vez que tinha uma epidemia de Oropost, a gente tentava ir atrás de grávidas e tal, mas a gente não conseguia os tecidos. Foi somente realmente através da sensibilidade do Zika, né, como
toda a situação que envolveu a microcefalia do Zika, é que isso se tornou possível, né? É tanto que o primeiro caso de morte fetal que a gente conseguiu do Oropoxa foi no estado de Pernambuco. Eu estava aqui na época, né? Então eu já sabia exatamente onde procurar, e quando eu vi o caso junto com o pessoal da vigilância, e a gente conseguiu fazer um trabalho belíssimo, né, mostrando as diferentes os desfechos fetais com relação à infecção do Europost. A gente conseguiu pegar desde aborto espontâneo, como a gente já tinha visto nas epidemias anteriores, antecipação de parto também, a gente conseguiu pegar. A gente pegou óbito fetal com mãe assintomática, a gente teve dois casos aqui bem clássicos no, no, em Pernambuco. Um caso de morte fetal com mãe assintomática, isso foi uma coisa assim, que a gente não esperava, né, porque a mãe não teve sintoma, só que ela morava em regiões de bananeira, onde tinha muito maruim, acabou sendo levado para o screening e a gente detectou nas pistas do feto dela. Né? O caso de microcefalia, que a gente não pegou aqui em Pernambuco, mas pegou no Acre, né? O Instituto investigando lá no Acre, junto com pesquisadores de lá, e a questão de mãe totalmente assintomática que deu à luz a feto normal, né? Sem nenhuma alteração. Logicamente, essa criança precisa ter acompanhamento, a gente não sabe que outras acometimento pode ter, porque ela foi infectada por oposto por 21 semanas, né? E é um caso aqui do mesmo da Grande Recife, né? De Recife mesmo. E aí está sendo acompanhada para ver se vai ter algum outro desfecho cognitivo, enfim. Mas até agora o bebê está bem, né? Esse aí aqui é o artigo que eu estou falando para vocês, onde a gente mostrou a investigação dos 6 casos aqui no estado de Pernambuco. A gente conseguiu fazer a histopatologia, né, do caso de morte fetal, então mostrou assim, o Oropost tem uma destruição assim, de todos os tipos, todos os órgãos do feto. É uma coisa muito abrupta. Esse caso da mãe que era assintomática foi muito interessante, porque a gente pegou, ela fez o pré-natal, né, de rotina, não teve assim sintoma, não estava com infecção, obviamente, mas estava sintomática. E depois de 5 dias ela perdeu o bebê. Aí a gente tem realmente a trajetória de quão rápida é essa questão da transmissão vertical e da magnitude da infecção nos fetos, né, que é multi-órgãos, né, e um grau de destruição assim muito grande. Você vê aqui pela foto da autópsia, né, é uma hemorragia assim, em todos os órgãos bastante acentuada, e necrose também, né? Aí que, voltando já ao caso das microcefalias, né, o primeiro artigo que saiu associando aqui foi realmente um estudo retrospectivo, e a gente conseguiu pegar também uma amostra que a gente conseguiu fazer a detecção e a patologia do caso de microcefalia, que tinha sido a óbito, e depois saiu um outro artigo mostrando também uma variação dentro da intensidade de microcefalia, mas assim, perdão, dentro da perspectiva, o Oropost ele causa o óbito fetal assim mais claramente pela magnitude lá, então assim é muito raro a gente ter um quadro que a gente viu do Zika, né, com várias crianças tendo microcefalia, porque o que a gente acredita realmente que o Oropost está causando muito mais morte fetal e aborto do que isso, pela agressividade da infecção que ele dá nos fetos, né? Então, fazendo um comparativo aqui entre o Zika e o Oropost, né, a gente vê que o Zika, na verdade, como ele fosse menos patogênico comparado ao Oropost para os fetos, você tem um padrão de calcificação cortical e subcortical que já mostra essa calcificação, um processo de regeneração durante o desenvolvimento fetal. Já no Oropost, não, você tem necrose, hemorragias e cis, né? O Oropost adora, né,
se replicar em tecido de vasos. Então, a gente já sabia isso pelos estudos experimentais da gente. Então, assim, a magnitude disso realmente não era tão surpresa para a gente que estava ali tentando chamar a atenção do Ministério da Saúde, né, da importância do Oropost, justamente nessa questão das grávidas. E isso muito antes do Zika entrar no país, né? E aí vamos voltar, então, às informações do diagnóstico laboratorial do Oropost, né? Então, assim, em termos, como que foi feita então a investigação dessa epidemia, né? Então, quando começou os primeiros casos a serem diagnosticados, no final de 2023, ali na Amazônia, a gente já tinha padronizado, junto com o Ministério da Saúde, um protocolo de real-time, como eu falei, que é Oropost Maiaro, que faz a detecção do segmento S do Oropost. E para a gente começar a trabalhar a expansão, a gente começou o quê? A verificar e ir atrás daquelas amostras que tinham sido negativas para dengue, zika e chikungunya, né, que apresentavam uma sintomatologia clássica de arboviroses, né? Então, começou-se, então, a detectar isso. Então, mas assim, se você for ver diagnóstico, aquilo que é negativo, o que não é dengue, zika, chikungunya, pode ser febre amarela, pode ser oropost, pode ser o oeste do Nilo, pode ser encefalite japonesa, maiaro, bucambo, enfim, tem a pirâmide aqui é um mundo, né? Mas mesmo assim, a gente está aí com mais de 13 mil casos reportados no país, né? E associar a essa iniciativa de fazer até uma revisitação passada e começar a testar concomitantemente com o CDZ, que dava negativo, a gente testava para Maiara e para Oropost. E aí chegamos à nossa questão da epidemia. E como é que, como é que é feita essa questão do diagnóstico? Né? Primeiramente, quais são as amostras clínicas que a gente vai, as amostras biológicas que a gente vai investigar? Né? A gente dá preferência, logicamente, a soro e sangue, como qualquer arbovírus. A gente dá, pela questão dos casos suspeitos de neurovasiva, a gente tem que trabalhar com LCR. A urina, isso, o AB de saliva, que não foi tão assim eficiente nesse processo. A urina ainda está sendo também padronizada, mas é um bom material biológico, amostra biológica para a gente tentar detectar, expandir mais os nossos testes de diagnóstico, né? E, mas, fora isso, você tem algumas coisas que interferem nesse diagnóstico, né? Nessa questão da coleta. A questão do tempo de coleta, né? O tempo de doença do paciente, como foi feita a coleta em relação ao tempo de doença, né? Isso direciona aquilo que vai ser testado para a biologia molecular e para a sorologia. Lembrando que a parte sorológica não foi descentralizada, ainda continua sendo feita exclusivamente pelo Instituto Evandro Chagas. Alguns relatórios de referência a gente já estão recebendo antes que a gente produz, teve treinamento lá no Instituto, mas, em grosso modo, a sorologia é feita ainda lá no Instituto, tem de vigilância, né? A gente tem a questão da coleta do sangue, a questão de amólise, né, e transporte inadequado, que é um gargalo importante, que a gente sofre bastante lá no diagnóstico, porque quando a gente vê essa questão de hemólise e chegar a amostra de temperatura ambiente, a gente quer morrer, às vezes, porque a gente cada gota, né, de amostra de um paciente, ela é super importante e a gente sabe que isso pode dar um falso negativo. A questão da carga viral, que às vezes pode estar no momento de baixa, né, ou de subida do pico, né, ou na diminuição. E a janela do Oropost é até relativamente grande, aí tem de 8 dias, né, mas a gente, mas quando está muito no início, muito no final, isso pode dar negativo, né, isso não descasta a infecção. E a questão das reações cruzadas, né? Que aí isso vai ser uma outra novela que a gente vai conversar um pouco mais lá para baixo, falando sobre essa questão.
Quanto à questão do manejo clínico do paciente, também pode ser feito diagnósticos específicos, né, mas ele não dá muita claridade do que está acontecendo, né? Você pode fazer hemograma, série bioquímica, fazer ressonância neurológica, você fazer raio-x, ultrassom para ver a questão das grávidas, mas o fato é que ser um diagnóstico específico fica difícil, né? Você dizer que é Europost. Não existe nada que a gente chama patognomônico da doença, que seja exclusivo dessa doença, dessa infecção, que possa, então, incriminar somente com um diagnóstico mais abrangente, mais comuns lá, mas eles são importantes para você complementar a história e a gente entender um pouco de como é que está sendo essa epidemia potente, né? E aí sim a gente vai ter um diagnóstico específico, né? A gente classifica em dois grupos, um grupo de detecção do vírus e outro de detecção da resposta imune do paciente. Os primeiros dias, então, de doença, podemos entender até outra. A gente faz o isolamento viral, que não está muito na rotina hoje, mas assim, foi todos os estudos de efeitos de aeroporto a gente percebia, né? Já tanto que a gente tem mais de 600 amostras isoladas de aeroporto no Instituto. E a questão do RT-PCR, né? Do real-time, principalmente como fonte, né, de principal de ferramenta de diagnóstico, principalmente na fase. Já na fase sorológica, a gente tem os impais, que a gente desenvolveu há muito tempo, vem continuamente sendo feita até hoje, mas, assim, a estratégia, né, em parceria com o Instituto, fazendo alguns próprios testes, também outras empresas que estão tentando produzir outra língua, e é importante para a gente descentralizar, porque ele não é uma fábrica, o Instituto é um laboratório de referência, então fica difícil a gente querer fazer discussões muito feitas, a produção de insumos, enfim, de testes, e atender a demanda da vigilância do Ministério da Saúde. Já o teste de neutralização tem um problema de ser muito demorado, muito laborioso, ele demora em torno de 20 dias para a gente conseguir dar o diagnóstico, né? Mas ainda é um teste sorológico padrão. Então, quando a gente tem alguma dúvida com relação à reação cruzada, que não é reação cruzada com dengue, de chikungunya, de passagem, mas com outros ortobondiavirus que podem estar circulando na região. Então, a gente leva essa mão do teste de neutralização para fazer essa diferenciação entre espécies diretamente. Ainda não está como caso de vírus, mas um dia pode ser que se estabeleça uma grande confusão aí de infecções suspeitas de porta, de pimenta de placaflado, e aí o negócio vai pegar para a parte sorológica. Como a gente está vendo para cá. Então, vocês têm ideia da questão do tempo de doença, né? Então, a mesma característica dos arbovídeos, né? De fato, assim, de início de sintomas até que a gente faz mais a parte virológica, molecular, que é mais estendida, e depois disso, somente a parte sorológica, né? Então, nós vimos somente em GG, no GG e até RNC para a gente fazer a diferença. O problema é que as amostras de de vireme estão apenas pequenos testes. Então, esses 3 mil, mais de 3 mil pacientes que a gente observa, na verdade, isso aí deve ser o quê? 5, 10% realmente de infectados no país. A parte convalescente é muito maior. E quando a gente faz uma investigação de campo, né, lá em inquéritos, né, durante as epidemias de aeroportos, claro, vocês têm ideia que quando eu fui investigar o caso de morte fetal, foi muito famoso aqui, nós coletamos das pessoas lá de Formoso, né, além da grávida, e de 2 casos que também já tinham considerado positivos, né, por biologia molecular, a gente coletou em torno de 50 amostras, 46 eram positivas. E é assim que é a história do Europost, né? Então, o que a gente vê ainda está muito, muito, muito abaixo do que aqui. Então, esses testes serológicos precisam ser expandidos, né? Então, aqui, mais ou menos, o algoritmo de diagnóstico, você tem soro,
né? Você pode fazer PCR, também você pode fazer sorologia, o LCR também vai para os dois caminhos, né, de sorologia e detecção viral por RT-PCR, a urina só é mais usada mais a RT-PCR. Mas, assim, a minha Alexa que está tudo bem. Alexa, para. Então, precisa de uma... Ele sempre precisa estar integrado com outras ferramentas, assim. A gente precisa ter muito cuidado nesse processo de tempo de coleta, para a gente determinar realmente o que se dá para fazer, dependendo da amostra biológica que a gente faz. Né? E são os limitantes aí do diagnóstico do Oropouche, né? A questão, como eu te falei, da questão da viremia, carga viral, mas, assim, comparado a outros arbovírus, até que, principalmente com a vírus, até que o Oropoche, ele tem uma viremia ok, mas não é comum, por exemplo, os alfas, que você tem uma quantidade de mão muito grande de partículas virais, né, nos indivíduos. E você tem a questão da limitação de tecido genômico, às vezes, com a questão de rearranjo. Mas isso também é outra história que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E a questão da sorologia, como saber qual é a reação cruzada com outros ortogonevírus, né? A dependência do PRNT, a seroconversão, a possibilidade de interferência de outros arbovírus, pode estar relacionado a diferentes processos de concepção, né? Então, a gente tem que realmente, uma coisa muito restrita, e a gente vai precisar desenvolver muito nessa questão do diagnóstico molecular, né? Então, assim, com relação o que interfere nesse desafio do diagnóstico molecular, né? A gente viu primeiramente, né? Isso é um conhecimento antigo, para vocês terem uma noção, esse aqui é um artigo de Schopp, causado de 1962, que através dos testes sorológicos de caracterização, testes de suplemento, em teste de neutralização, ele já viu que vírus da família Orthobuniviridae, no caso, eles apresentavam padrões diferentes do que acontecia, por exemplo, nos plasmídios e os alfas. Então, por exemplo, a gente via que o murucutu, ele reagia no fixação de complemento com ibopa, mas nos testes de H e neutralização, ele reagia com o marituba. Então, aqui foi o primeiro sinal de que realmente desses vírus, desses ortobunivírus, eram vírus segmentados, né? Que dependendo da ferramenta sorológica que você aplicava, ele tinha um padrão de proximidade melhor com o vírus do que com o outro. Mas foi realmente com o advento da biologia molecular que a gente confirmou esse processo. Então, você tem um mecanismo de evolução dos ortobunivírus de maneira geral, que envolve mutação, deleção, inserção. Isso é comum que a gente vê em qualquer vírus, né? E pelo fato de ser rearranjo, de ter ser um vírus segmentado, tem essa questão do rearranjo, né? Que nada mais é do que troca de segmentos, que é muito bem descrita, acompanhada com o vírus da influenza. Mas para o Oropoche, a gente pegou alguns desse processo, né? E aí a gente via aqui que a troca de segmento acontecia entre vírus, entre esse rearranjo, ele pode fazer com que haja surgimento de novo vírus, principalmente quando você tem esses casos aqui, que são vírus, são espécies virais diferentes, né? Então, a troca de segmento, ele vai gerar um novo vírus, um novo recombinante que a gente não sabe nem qual é, às vezes, o impacto em termos biológicos, né, em fenotipo, né? E isso vem se documentado há bastante tempo, como eu falei para vocês, né? E isso também é evidente dentro dos grupos específicos, porque o que a gente observou? Ainda nesses estudos sorológicos, que essas recombinações aconteciam a nível de sorogrupo. Então, o grupo C, o grupo ortomonível tem uns 15 sorogrupos, mas, por exemplo, os indivíduos pertencentes ao grupo C trocavam os segmentos dentre eles. Califórnia, entre mesma coisa, Simbu, Bunhauera, mas nunca entre vírus de sorogrupos diferentes, né? Isso se dá a um processo de realmente relação homóloga lá. Aí, para vocês terem uma ideia aqui como isso é sério, né, que na história a gente tem essa questão de vírus recombinantes, quer dizer, ortobuniavírus, uma espécie de ortobuniavírus,
que trocou o segmento, geralmente acontece o segmento M, e criando um novo recombinante que pode causar doença. O Iquitos é um desses recombinantes, mas você também tem aqui, no caso, o Nigari, né, que, na verdade, ele é uma recombinação do Bunyaera com o Batai, né? Então, com Bunyaera e com Batai. E aí gerou o vírus Nigari, que é um recombinante que tem um problema de saúde associado à febre hemorrágica, inclusive em humanos e em ruminantes, na região ali do Sudão, Somália, na Rádio da África. Então, assim, essas observações não é de agora, né? E aí a questão também que eu falei aqui, questão dos tipos. Mas, com relação aos aeroportos, a gente tem, pelo menos, registro de, de 4 recombinantes a nível de espécie, que é o Iquitos, o Madre de Deus, e o Perdões, e o Jatobal. Né? São 4 vírus que realmente o segmento SM pertence ao Oropost e o segmento L é de outro ortobuniavírus. E desses, somente o Iquitos está associado a infecções humanas e epidemias. Né? Então, o que a gente observou em termos de história? Que ao longo do tempo, a gente viu que o Oropost, na verdade, as epidemias registradas no Brasil, ela é causada pelo mesmo vírus. Você não, o mesmo vírus que eu digo assim, o que a gente viu de recombinação, que foi dito de recombinação para essa epidemia, não é uma recombinação interespécie, mas sim uma recombinação intraespécie, né? Que a gente só conseguiu ver mediante ao advento do sequenciamento de nova geração. Porque antes a gente não tinha essa possibilidade, né, de sequenciamento em massa, em tudo, e de verificação e acompanhamento de uma epidemia como foi nessa magnitude dessa. Mas, de fato, assim, a recombinação que é descrito hoje não é o que a gente via no passado entre troca de espécies, né, de segmento de espécies, mas sim dentro do próprio linhagem do Oropost. E esse artigo aqui mostrou bem claramente isso, onde você tinha, na verdade, o que acontece com o Oropost é que você tem, às vezes, várias linhagens de Oropostos que emergem ao mesmo tempo, e aí, pela proximidade geográfica, você acaba tendo troca de segmentos ali entre essas linhagens de Oropost, e uma, então, se sobressalta e causa a epidemia. Mas, enquanto isso está impactando a questão dessa epidemia, assim, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu acho que Oropost é Oropost. Como eu falei, a gente já segue ele há bastante tempo, né? Então, hoje foram feitas várias questões de acompanhamento, análises geográficas, mostrando de como é que seria a dispersão, a origem, né, de cada segmento do Oropost, que combinou com essa epidemia e tal. Né? Essas comparações que eu falei anteriormente, entre a epidemia, entre o protótipo de 60 com a epidemia atual, restringe a 65 nucleotídeos, né? E aí a gente acredita que sim, que pode ter um aumento de fitness viral, um aumento da transmissão, mas a partir da neutralização a gente tem nossas dúvidas. E aquele artigo que eu mostrei para você anteriormente mostra exatamente isso, que ele fez um teste muito grande, porque se fosse se tivesse essa evolução, tivesse tido um impacto, essa recombinação entre espécies, tivesse impacto no termo sorológico, a gente não estaria usando até hoje o antígeno de 1961 para fazer diagnóstico na ELISA. A gente não ia pegar nada. E aí a gente continua pegando. Entendeu? É o mesmo receita que a gente usa para neutralização desde a década de 60. Então, assim, a gente iria ter uma mudança de perfil sorológico dela. Né? E aí tem essa questão que eu falei, que assim, o que a gente via antigamente, o Instituto, que eu digo assim, via antigamente como sendo
uma questão de ressórcio, né? Em intraespécie, era o que entre espécies era muito mais visível em termos biológicos, de reforço sorológico e tal, mas essa recombinação intraespécie, né, a gente realmente precisa avaliar um pouco mais o que seriam esses impactos em termos de efeito biológico, né? E aí a questão dos desafios sorológicos, né? Se você aliar essa questão da recombinação com os vírus, e aqui eu tenho uma árvore filogenética mostrando cada corzinha dessas seria um grupo antigênico diferente, né? Seriam vírus, e aqui o vírus Simbu, a gente só tem dois, a gente tem o Oropost e o Oriboc, né? O Oropost e o Tinga. São os únicos representantes desse sorogrupo aqui no Brasil. Mas se começar a fazer troca de segmentos aqui, o negócio é feio. Né? Para vocês terem ideia, aqui é uma pequena lista dos vírus potenciais de ortobunevírus que podem estar relacionados a esse processo. Lembrando que reação sorológica isso acontece dentro dos grupos sorológicos. Né? Então, uma amostra o Oropost não vai reagir com Guamá, o Catu, enfim, ou com qualquer vírus do grupo C, ou do Bunhauer, enfim. Aí a gente só dá entre esses vírus aqui. Né? Mas a gente tem um leque, uma dispersão de ortobunavírus muito grande. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é a ponta do iceberg. E dentro do mundo perfeito, né, o que a gente queria é isso, ter uma infecção um quadro de infecção de dengue, zika, você fazer um teste, pode ser um teste rápido e dar um reagente somente para ele. Mas, na verdade, o que a gente vê é isso aqui. Né? A gente vê um panorama de concentração de vários arbovírus, então você vê os testes sendo positivos para chikungunya, para dengue e para coroposto ao mesmo tempo. E aí, como é que fica a interpretação disso? Né? Só baseado em teste serológico, que é difícil. Né? Na verdade, a gente tem que ver a epidemiologia, o dado pacientes, porque senão você vai dizer que todos os casos estão sendo uma co-infecção. E, na verdade, pode ser uma infecção sequencial. Os anticorpos do paciente ainda estão sendo ali detectados. Né? Esse aqui é a continuação do artigo que eu falei, que mostra justamente essa questão da comparação das linhagens diferentes anos, mostrando o fitness viral, relação com teste de neutralização, né? Mostrando que, ao longo do tempo, com exceção do Iquitos, né, que eles usaram como recombinante entre espécies, que realmente existe um padrão diferente, os holopostos de várias epidemias permanecem a mesma padrão perfil sorológico. É isso que a gente quer dizer. Né? E os nossos desafios, né? Já nos momentos finais da apresentação, a gente tem que ter um modelo de integração de vigilância por oposto, que vai desde a parte clínica, a gente precisa estar na questão de diagnóstico e notificação, da vigilância laboratorial, desenvolvimento, né, de novas técnicas e a implementação dentro da rede pública de maneira mais abrangente e, principalmente, uma integração com o serviço de verificação de óbito. Por quê? Porque os casos graves estão passando batido, né? Tanto os casos neurológicos quanto os casos de morte fetal, porque, como eu falei, dificilmente você vai ter um padrão igual do Zika, de vários casos de microcefalia com Oropost, mas os casos de aborto não são investigados, né? Então, a gente tem esse silêncio epidemiológico ali na questão da vigilância do ouro, né? E lacunas de conhecimento a gente tem muitas, né? Desde a patogênese, com processo de transmissão, como competência vetorial, estabelecimento de colônia inseticidas que sejam eficazes, repelentes que sejam eficazes realmente para o marumim, identificar a dinâmica de transmissão e expansão, quer dizer, a gente tem muito trabalho com o coroposto a ser realizado ainda, aí ele ainda vai contar muita história e vai dar muita dor de cabeça ainda daqui para frente, mas que bom que a gente já rompeu a barreira no sentido de estar mais conscientizando o mundo científico, né, principalmente aqui no Brasil, da importância desse vírus, da magnitude desse vírus e tentar preparar cada vez mais profissionais, tanto na parte de bancada quanto na parte de atendimento ao público, para a gente identificar realmente
essas variações do Oropost, tá? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Doutora Daniele, muito obrigada pela riqueza da apresentação. Eu acho que abordou todos os aspectos, né, assim, importantes dessa doença e mostra o quanto é relevante. E a gente aprendendo, estudando um pouco mais desse vírus, é um vírus totalmente diferente do que a gente conhecia em relação aos outros arbovírus, né? Pela própria característica até de adaptação. A gente tem aqui algumas perguntas, eu vou começar uma pergunta se há algum motivo específico para o aumento do número de casos em 2024, além das questões de mutação do vírus. Implementação do diagnóstico. Antes só era feito no Instituto, era feito na Fiocruz de Manaus, porque a gente estava ali na Amazônia e sabia da existência dele e já estava tentando fora há muito tempo. No momento que a gente conseguiu descentralizar isso para outras regiões, e conseguiu ver isso de uma maneira. É logicamente que essa questão de mudança climática também está envolvida dentro do processo de exposição, mas a gente fica difícil até comparar, porque essa foi a primeira epidemia, grande epidemia do Oropost detectada em larga escala em todo o país. A gente não teve um outro momento histórico disso. Então, a gente faz essa analogia por conta de estudos que é feito com dengue, com chikungunya, né? Que a gente tem acompanhando aí já há décadas, né? Principalmente dengue. Mas a questão do aeroporto, com certeza. Se a gente não tivesse testes nos latentes, a gente não ia ter uma magnitude dessa de epidemia. Ia continuar sendo feita existindo somente na Amazônia. Por isso que alguns estudos até retrospectivos, né, mostrando que na época que ocorreu surtos de Zika também estava circulando o Oropouche, e através desses estudos conseguiram trazer à luz, né, que naquele mesmo momento teria. E aí vem uma outra pergunta, né? Tendo em visto, assim, eu acho que ficou muito clara com a sua apresentação, a gravidade que é na questão da infecção durante a gravidez, mas o que o vírus Oropouche ele causa é muito mais grave, né? Isso com os dados que foram trazidos. Como é que, do ponto de vista de saúde pública, né, como é que está a orientação de triagem, por exemplo, em clínicas de fertilização que faz o teste para Zika, isso também deve ser conduzido para a Oropush, né? Deve Ainda ser está em incorporado. construção, né? A gente, por exemplo, já está com trabalho já com o NAT Brasil, do Uhum. Banco do Estado, né? A gente já está no processo de implementação do aeroporto do Maiara e outros testes também para ampliar essa questão da fertilização dentro dos bancos de sangue, né? Essa questão da fertilização dos bancos de fertilização in vitro e tal, eles, ao momento que você tem kits comerciais, né, que é muito mais fácil de você implementar do que fazer um house, você facilita muito. Então, se a clínica tem um conhecimento, geralmente particular, né, você tem como comprar e fazer a detecção ali, de acordo com o que você está olhando, né, para a epidemia que está acontecendo. Mas, assim, a interação do serviço de SDL ainda é um gargalo enorme no país. Enorme, enorme, enorme. A gente não Imagino. tem noção do quanto se morre desde, assim, diferentes faixas etárias a causa do óbito, né? E, assim, o quanto foi importante para, eu digo assim, eu sempre agradeço aquelas 3 mãezinhas daqui de Pernambuco que permitiram que a gente coletasse as amostras das vítimas das crianças. Porque isso era uma luta que a gente já estava, desde a década de 80, tentando ir atrás disso. Né? E somente com a permissão delas é que a gente conseguiu, então, fechar o ciclo que a gente já estava desconfiando. Uma coisa que você falou também sobre a questão da epidemia de Zika em 2016, a gente lá do Instituto, a gente estava tendo uma epidemia de Oropost na região metropolitana de Belém. E a gente já desconfiava desse processo da malformação fetal, né, do Oropost.
Então, a gente era cético, gente, isso aí não é Zika, isso aí é Europost que está se expandindo, né? E aí o Zika veio lá e deu uma rasteira na gente, né? Mostrando que não, o flavivírus também causa essa questão de gente. Essa informação E nos chama muito a atenção, né? Tem toda uma questão de afetar o sistema nervoso, mas outros tecidos também foi detectado a Europost é presença do todo, vírus. É todos os todo, tecidos. todos os tecidos. O Não grau de tem não, um tropismo não, específico. não. É. Aí a gente vê o quão é a gravidade, porque leva a alta mortalidade, né? Ele é É muito diferente, agressivo, ele é muito muito agressivo. agressivo. E um outro, tem um outro ponto aqui que chama atenção, na sua apresentação que mostrou a questão dos hotspots e na região sul e sudeste, né? E foi comentado que é uma área de Mata Atlântica, é uma área também que passa por desmatamento, passa para alterações também ambientais, principalmente com a expansão industrial, a gente tem aí outras economias, né? Outras indústrias entrando em nosso país, por uma série de motivos. E que o vírus ele é persistente. Então isso levantou aqui uma bandeira vermelhinha de quanto nós temos que olhar com muito cuidado essa região em que existe a persistência desse vírus. E a gente pode dizer então que o Oropouche ele sim está adaptado a áreas urbanas, né? Não é. Foi muito falado em áreas Assim, de matas, é bananeiras, porque, na mas se verdade, mistura urbano com a mata, na verdade, né? assim, essa questão de área urbana, não pensa que é área urbana no sentido que está dentro, vai estar Uhum, com a gente dentro da fala, porque ali tem condições lá. Mas a pele urbana, sim, né? Uma área de proteção ambiental, um parque ambiental, né? Isso também e pode pegar clima ali, né? Como a gente viu aqui em Recife, né? As regiões que a gente conseguiu detectar os casos aqui, geralmente eram pessoas que moravam próximas à região de Mangue, daqui aos parques, né? Ambientais, enfim. A gente vê essa associação. Mas a maior parte dos casos realmente estava associado à área urbana perdão, a área de rural, né, do país. Então, onde tinha plantação de banana, né, principalmente, você viu um marco nessa da questão. E a questão aí que eu diante da persistência na região sudeste é porque, assim, mesmo passada a epidemia, ainda continua tendo casos. Significa quê? Que ele se adaptou muito bem na área que a gente chama. A gente tem um processo de spillover, né, quando sai da mata e vai para infectar os seres humanos fora, e o spillback, né, que ele uhum, volta e se estabelece um fluxo ali dentro da mata. Ele tem um comportamento muito similar à febre amarela, e ele vai acontecer por ciclos também, como a febre amarela. Então, daqui a um pouco de tempo, lá vem de novo, né? uhum. A gente vai assistir o Oropost sendo assim, muito com uma febre amarela. Aí outra coisa, começou a borbulhar lá no norte, pode contar que vai descer. Né? Vai vir para o sudeste, sul, porque o mosquito está em todas essas regiões. Ou não tiver mosquito, né? O mosquito não, o inseto, né? O barulho, você vai ter a probabilidade de ter caso. Tem outras perguntas aqui bem interessantes. Tem conhecimento se há planos de desenvolvimento de vacina anti-Orov? Tem barreiras específicas impedindo? Política. Incentivo, falta incentivo, né? Que ninguém Uhum, diz incentivo, mas a uhum, gente precisa. É uma coisa que a gente fala há muito tempo também. Apesar de não ter visto muito casos de óbito, não ter tido uma magnitude que justificasse uma vacinação como a gente tem para dengue, pé amarela, entendeu? Mas é porque a gente não investiga muito casos de óbito aeroporto. Como eu disse, quando ele causa realmente, ele causa dano realmente. uhum. Então, precisa de um incentivo ali para a produção de vacina, realmente. Desde o processo de desenvolvimento, a gente não tem. A gente não consegue dinheiro. Mesmo com a epidemia, então, a gente não consegue dinheiro para fazer a produção dos protótipos de vacina. Acho que isso está sendo feito em paralelo, mas enfim, ainda não avançou muito. A gente tem aqui uma pergunta mais do ponto de vista imunológico. Além dos anticorpos neutralizantes, o que ainda falta compreender sobre a resposta imunicelular e os correlatos de proteção na infecção pelo vírus Oropouche? Tudo, Uhum, tudo.
né? É um grande gap científico ali. Na parte de patogênese, então, a gente tem um grande gap. Existem alguns trabalhos experimentais que o Instituto produziu, poucos também de lá fora, para outros grupos de fora, mas, assim, eu acho que só foram só chamando atenção para pesquisas agora, né? Vamos entender melhor o que está acontecendo, né? Essa questão que eu falei das lesões que tem de epitélio, né? E por isso você tem um quadro hemorrágico bem diverso em vários órgãos, era uma coisa que a gente via nos animais, né? Nos condôminos, principalmente. Mas a gente viu também no caso do morte fetal. Mas a gente precisa entender isso, né? Entender, É muita. inclusive, será que essas mutações realmente causaram essas mortes fetais, esses óbitos agora? Ou será que foi simplesmente a gente nunca tinha estudado antes? Nunca tinha detectado antes? É, Entendeu? A gente precisa sim, fazer estudo retrospectivo, né? A gente tem exato. isolamento de todas as epidemias, a gente poderia fazer uma instituição, mas cadê como meus Uhum. amigos falam, cadê o Larjan para a gente conseguir fazer esse teste, né? Bem testezinho, tem Acho muita que coisa para fazer. tem muita coisa ainda a ser feita, né? E felizmente tem nas amostras, é possível fazer os estudos retrospectivos. Tem uma pergunta que eu acho que passa por isso também. Em 2024, muitas amostras foram apenas testadas para sorologia e IgM. Como ficam esses casos em questões epidemiológicos para confirmação? Ponto de vista, o gargalo do risco cruzamento de amostras, que é essas É, atividades como eu, cruzadas, né? É isso a questão. Não vem, vamos entender. O diagnóstico foi feito, na verdade, não para a parte de higiene, foi detecção de vírus por real-time, Uhum, né? Então, todos os diagnósticos que a gente sabe sobre a epidemia, desses números todos, estão com base em detecção viral, né? Do genoma viral por real-time. O que a gente tem de sorologia foi muito pouco, né? E, na verdade, foi conduzido alguns esforços, né, do Instituto com o laboratório de referências regionais, que a gente tentou descentralizar para tentar verificar a magnitude, porque ali, como eu falei, 40 amostras que eu coletei, 46% positiva em sorologia é muito, né? Eu só tinha 3 casos só de PCR positivo lá. Então, uhum. assim, é muito... A epidemia do aeroporto é muito maior do que a gente viu e do que tem registro realmente. E a questão da a reação cruzada que a gente fala, existe dois tipos de informação serológica. Uma que é a questão de reação cruzada, que é com vírus que são muito próximos geneticamente e que compartilham epítopos, né? E que formam, então, esses sorogrupos. Por exemplo, o oposto é do grupo Simbu, né? Então, tem ele e tem o Timba. Aí, mas tem o grupo Bunyanwera, que é outros vírus. São da mesma família, mas são outros vírus. Então, a reação cruzada se dá dentro do grupo antigênico, entendeu? Flavivírus é um único grande grupo antigênico, que é o grupo B, entendeu? É o único, por isso que tem muita reação cruzada entre dengue, é, é, não, é, dengue, zika, febre amarela, West Nile, Santilus, Ilhéus, né? Ali é reação cruzada. Se você vê uma amostra que é positiva, por exemplo, para dengue, positiva para chikungunya, aquilo ali não é reação cruzada. Aquilo ali pode ser uma reação específica ou então uma reação especial. Porque tem dados, por exemplo, de pessoas com chikungunya com mais de um ano que está com IgM. Entendeu? Então, Uhum. isso confunde muito a parte sorológica. É difícil, às vezes, determinar. Porque o pessoal fazia os testes sorológicos, ela estava com dengue e estava com chikungunya também. Não, não estava. Né? Se você vê epidemiologicamente, aquilo ali, se fosse os PCRs, você ia detectar os outros vírus, você não detectava os outros vírus, entendeu? Então, ali é mais que seja sequencial, realmente. Então, essa interpretação serológica realmente é uma coisa que precisa mais de formação. Formação Sim. de pessoas qualificadas para fazer a interpretação daquele teste. E é o grande desafio, né? Se não há uma diferenciação clínica clara, há possibilidade de erros diagnósticos. Entendendo que a triagem para dengue, chikungunya já é bem estabelecida, haveria subnotificação de Orov? Qual diagnóstico poderia estar sendo superestimado
nesta troca? Na verdade, a gente está trabalhando já há alguns anos dentro do Ministério essa questão de notificação dengue, né? Ficha epidemiológica para dengue, ficha epidemiológica para amarela, ficha para chikungunya, porque cada vez, se for cada vírus que aparecer, caso uma epidemia aqui no Brasil, a gente for fazer um protocolo de investigação de diagnóstico, a gente vai ficar doido, né? Vão ser muitos papéis. O que a gente está tentando fazer lá, na verdade, é um grande espectro de vigilância. Então, a amostra vai ser suspeita para arbovírus, e dentro dos testes específicos que a gente vai diferenciar. Então, hoje o leque, esse ano, além do dengue, zika, chikungunya, europosto, maiaro, a gente está botando St. Louis e IEL. St. Louis e West Nile para o diagnóstico nos nascentes. Então, quando for suspeito, independente da clínica que você estiver lá, está suspeito de dengue, vai ser testado pelo menos para esses testes e febre amarela ainda. Aí vai ser testado por esses 8 vírus concomitantes diferentes, porque clinicamente não tem como a gente determinar, né? E aqueles casos mais graves, pela própria implantação dos NGS, intermediolacem, né, eles serão direcionados para o sequenciamento de nova geração, para a gente tentar detectar outros vírus que podem estar ali causando aquele processo. Né? A gente não vai mais tratar isso por caixinhas, né? Nem tem como, né, doutora Daniele? Não tem. Não tem Não como. tem como. Não tem como. Tem uma pergunta aí, explorando aí a tua experiência, né, em entomologia. Existem animais sentinelas que poderiam ser utilizados para sistema de alerta inicial, como na febre amarela? Ou mesmo testagem de animais, insetos? Bem, a testagem é assim, animais sentinela, a gente ainda não viu isso com grande assim, exuberância no processo das epidemias de ouro-peixe. A gente sabe que ele infecta primatas e preguiças, né, dentro do ambiente silvestre, mas a gente sabe que causa a morte dele, ainda está faltando esse gap científico para a gente avaliar, né? Se ele causa, por exemplo, como tem os primatas, né, morrendo, no caso de precedendo a epidemia de febre amarela. Isso para a Europa a gente não sabe ainda. Precisamos investigar. E no caso, para os artrópodes, né, o mesmo é feito PCR. Da mesma forma que a gente faz para o humano, a gente modifica um pouco o processo de extração para a gente fazer a detecção no aeroporto. Só que eu penso o seguinte, o Maranhão é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, se você for ver de todas as epidemias que foram registradas do ano, agora de 24 e 25, na América Latina, eu não estou falando só de Brasil, na América Latina, eu acho que só o Espírito Santo que teria a morte positiva, tá? No Cricó de Paraíba. Porque a infestação era enorme, era enorme. A gente teve mais de 1.000 espécies, 1.000 exemplares de cricóide paraense sendo coletados lá no estado. E aí você teve uma produtividade alta. Mas a gente precisa melhorar. Não sei se a gente pensa em utilizar o PCR digital, que é mais sensível do que o real-time, né? Para essas questões de ciclo, né, de vetores, para a gente tentar avaliar melhor, mas ainda está em nível de pesquisa, ainda não está em termos de efetividade e vigilância, ainda não. Excelente. Eu acho que nós conseguimos responder a todas as perguntas que foram enviadas, então já deu aqui o nosso tempo. Eu agradeço muitíssimo todo esse conhecimento, né, que nos foi passado. Eu acho que foi abordado vários aspectos do Oropost de extrema relevância. E agradecemos também a todos que se inscreveram e participaram desse webinar. Eu tenho certeza que a gente vai estar saindo daqui com uma outra visão em relação à doença, até a questão das mutações, né? A comparação de Zika e Oropouche, que tinha as dúvidas mesmo, até sobre o próprio mosquito vetor. Então, eu agradeço a todos, a gente vai estar encerrando aqui a sessão do evento. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada mais uma vez pelo convite.